Depois da doação, ela simplesmente não conversou mais com os pais, não manteve contato, ignorou praticamente a existência deles. E aí, eles também tiveram algumas mazelas financeiras, algumas intempéries aí da vida econômica, e passam necessidade. E aí o que eles fizeram? Entraram com uma ação de revogação, de doação. Quase como um abandono afetivo, entre aspas, aí, né? É uma ingratidão. Mas o que o STJ entendeu? Embora provas robustas, etc., desses fatos que eu sinteticamente passei a vocês. Eu vou ler só um finalzinho aqui do trecho desse acordo. De acordo com o relator, apesar de se tratar de um negócio jurídico proveniente da liberalidade do doador, a lei, principalmente em respeito à segurança jurídica, limita o arbítrio do doador em desfazer tal liberalidade. Assim, o ministro reconheceu a taxatividade das hipóteses previstas no artigo 557, segundo o qual só podem revogar por ingratidão nas seguintes situações: se o donatário atentou contra a vida do doador, se cometeu contra ele ofensa física, se o injuriou gravemente ou o caluniou, ou se podendo ministrar-lhes, recusou-se ao doador os alimentos de que este necessitava. Não é, portanto, qualquer ingratidão suficiente para autorizar a revogação da doação. No caso dos autos, ainda que se considere desrespeitoso ou injusto o desapego afetivo da hora recorrida, não há como enquadrar sua conduta nas estreitas hipóteses previstas pelo Código Civil. E discorre, né? Mas restou o que a esse casal, né? Então, os senhores vejam a dificuldade que é, às vezes, a prova. Às vezes, uma questões mais difíceis é atendida, outras não é. O direito também, ele se torna, às vezes, injusto, às vezes não se faz justiça. Então, se cometeu contra ele ofensa física, item 2, item 3, se o injuriou gravemente ou o caluniou, se podendo ministrar, recusou ao doador os alimentos que este necessitava. Mas é difícil provar isso. Revogar uma doação, praticamente parece só se matar o doador, porque senão é difícil revogar, né? Com essa previsão legal, conclui-se que a revogação da doação, nesse novo contexto, estabelece que, quando configurada qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 557, abre a lei civil a oportunidade de o doador, sem prejuízo da sua autonomia, pois a legitimidade que lhe é conferida é personalíssima, poder desconstituir os efeitos do contrato, em face do qual uma das partes atentou contra valores fundamentais, a vida, a honra e a família, exercendo, portanto, uma prerrogativa inegavelmente punitiva, que lhe fora conferida pelo próprio direito civil. E assim, conciliando o interesse particular do doador, que poderá ou não ajuizar a ação revogatória, e o interesse social albergado pelo legislador, contido na severidade da medida resolutória do direito conferido ao donatário, chega-se a um justo ponto de equilíbrio, amparando-se a autonomia privada sem vulnerar o solidarismo social e o princípio da confiança. E as hipóteses, então, de revogação previstas em lei, né, que são essa do homicídio doloso consumado, que aí, lógico que seus herdeiros teriam que entrar com essa ação, a ofensa física, desde que bem provado, delitos contra a honra, calúnia, injúria, difamação, recusa em prestar alimentos, e ingratidão cometida contra a pessoa próxima do doador. Também é uma possibilidade de revogação, nesse caso do item 5. Enfim, a doação, então ela suscita realmente bastante polêmica, bastante subjetividade, a meu ver, aí nessas cláusulas, principalmente nas suas cláusulas de revogação.
difíceis de provar, e exige bastante do profissional uma construção muito forte para revogar uma doação por ingratidão. Mas também a doação ela pode ser feita, encarada como forma de planejamento sucessório. Porque ela tem muitas vantagens, que diferente do processo de inventário, ela pode ser uma solução bem prática e rápida para se transmitir patrimônio. Senhores, vejam, por exemplo, se um pai poderá fazer a doação a seus filhos, o que importará em adiantamento da legítima. Entretanto, a doação deverá ser conferida no inventário do doador por meio da colação. Isso aí, como o senhor sabe, significa que o herdeiro, nesse caso o donatário, recebe a coisa doada a título de antecipação da herança, e sob a condição de a trazer ao monte partível, ou descontá-la de seu quião com a morte do doador. Porém, aqui entra uma forma de transmitir patrimônio e fugir um pouco daquela limitação. Se a intenção do doador não for a de apenas antecipar a herança ao seu herdeiro, mas melhora quinhoá-lo em detrimento dos outros, nada o impede de declarar que aquela metade que ele dispõe, que seja feita em vida, deve ser incluída na sua parte disponível, devendo, porém, ter o cuidado de formalizar a dispensa da colação, que só ganha eficácia se efetuada por testamento ou no próprio título da liberalidade. Então, uma escritura pública que queira se beneficiar, digamos que um herdeiro, e não trazer a colação, deve ser feito por escritura pública, prevendo que isso está dentro daqueles 50% que o doador pode dispor. Então é importante lembrar que o autor da herança, verdadeiros necessários, só poderá dispor da metade da herança, preservando assim a legítima dos herdeiros. Caso esse dispositivo, então, seja não observado, nula será a doação da parte excedente do que poderia dispor o doador no momento em que foi efetivada a doação. Sendo, então, aquela doação chamada de doação inoficiosa do artigo 549, que excede, a doação aquela que excede os 50% previsto. E para vocês terem uma ideia também da doação, como ela é também interessante, coloquei um exemplo, por exemplo, de uma doação de um imóvel de R$1 milhão, a números, digamos, lá do Rio Grande do Sul, pelas consultas aí que a gente fez, o tabelionato cobraria cerca de R$2.000 para fazer essa doação, por escritura pública. Lá em Porto Alegre, aqui em São Paulo, acho que é 4%, mas lá, dependendo do valor do bem, o imposto de transmissão varia de 3% a 8%. O registro de imóveis é comum. O valor pago seria de uma escritura normal. E o tempo será extremamente rápido, porque vai depender praticamente tão somente de uma avaliação desse bem. Então, feita pela exatoria fiscal. Então, a doação é uma ferramenta que ela pode ser usada com bastante rapidez e com custo aí, que vai fugir aí do inventário, vai fugir aí de uma demora num processo na justiça. Então, vai possibilitar transferir um bem, digamos, se fosse na parte do disponível, de uma forma rápida, sem oposição. Se fosse, por exemplo, dentro dos 50% do doador, não teria nenhum óbice. Me parece que seria também a medida mais econômica. Então, dessa maneira, podemos dizer que essas doações poderão ser utilizadas quando se deseja privilegiar algum herdeiro na sucessão, sendo mais uma solução que tem o intuito de assegurar aos herdeiros o poder acionário da empresa familiar e, portanto, o poder de decidir sobre as estratégias da empresa. Essa é aquela questão da cessão de ações, de empresas, né? Passar para os filhos aí na parte disponível, em vida, evitando aí grandes debates, grandes polêmicas depois do inventário, onde empresas, onde morre o patrono, o sócio majoritário, em vida, ele fazendo essa cessão de doação de ações, ele vai evitar isso. Pelo menos com relação a essa parte disponível, ele vai evitar bastante polêmica, bastante confusão na própria empresa quando do inventário. Então, meus amigos, eu acho que a doação ela pode ser
bastante usada para transmissão de propriedade, desde que acordando nesses parâmetros dos 50%. E, de outro lado, eu considero que uma ação revogatória de doação, por sua vez, também é um dos institutos mais difíceis para ser feita. Talvez uma ação das mais difíceis de se construir ela. Mas não é essa dúvida que a doação é um mecanismo aí que pode ser bastante utilizado e que eu acho bastante interessante. Então, já aí, pelo adiantado da hora, eu gostaria de cumprimentar todos aqui os presentes. Para nós foi para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Aos nossos colegas do Rio Grande do Sul, do Tocantins, aqui do interior de São Paulo, do interior do Paraná. Espero também que tenham gostado desse curso. Já informando que, como o Dr. Roger falou, a partir de março teremos novos cursos. Já dia 5 de março vai ter um sobre psicologia jurídica, que eu acho que vai ser bastante interessante, no direito de família, né? Enfim, a Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul vai estar aí presente, realizando seus cursos, interagindo aí com os colegas do Rio Grande do Sul e os demais estados aqui que a parceria da arte não proporciona. Então, se ninguém mais tem alguma pergunta, eu vou dar como concluído aqui, professor. Você pergunta se comunicaria de uma... Não, para manter esse imóvel, se tiver que fazer uma reforma, se tiver que fazer... Os custos de manutenção, se ela tem que assumir os encargos, é isso, né? É, porque, no caso, esse imóvel não pertence a ela. Mas ela mora nele. Por morar, tem que manter É ela que ocupa? ela e ele. É um casal. Casal. Então, Recebeu por doação. Mas estão juntos. O dono é que arca. paga as despesas. O marido dela. Ela está usufruindo. A pergunta é... Então, ela tem que dividir, ela tem que manter, ela tem que bancar também todas as despesas desse imóvel. Sim. Mas eu não vejo como não seria diferente. Ela teria que arcar, sim, com todas as despesas. Naquele caso da filha, né? Os pais doaram tudo para a filha, infelizmente o jurado não achou que era ingratidão e tudo mais. Ela teria como pedir alimentos, os pais pedir alimentos para compensatórios, até para mostrar como eles tinham, eles estão pobres, eles tinham um padrão, deram tudo para a filha, já que não deu certo dessa linha, ainda com alimentos compensatórios para... Eu entendo. Desculpe interromper. Não. Vê como os É alimentos pertinente. compensatórios têm Tem abertura, né? Seria uma saída. Alimentos compensatórios, né? E aí fala que tem gratidão, Alimentos têm direito. Podem os parentes pedir uns aos outros alimentos. Está lá no código. Quer que eu repita a pergunta? Talvez... Eu estou me metendo aqui, nem... Não, mas alimentos compensatórios, não. Mas pode repetir a pergunta, talvez, porque... Naquele caso, né, que os pais doaram tudo para a única filha. E o tribunal entendeu que não houve ingratidão, que não dá para revogar a doação. Nesse caso, teria como a filha, os pais entrarem com pedido de alimentos compensatórios contra essa filha para repor a situação que eles tinham antes, para ter o equilíbrio, porque eles estão passando necessidade. Eu entendo que sim, sem dúvida nenhuma. O professor Rolf até falou sobre alimentos compensatórios. Se quiser responder, mas, a meu ver, seria a forma, né, Eu acho que é um belíssimo exemplo de uma situação clara e prática de pedir para esses alimentos, porque a lei diz que eles podem pedir, os parentes podem pedir uns aos outros alimentos.
Aqui, com mais razão ainda, para compensar tudo que doaram. E para ter, em parte, devolução daquilo que eles tinham, que era um padrão que eles abdicaram para que a filha já tivesse por antecipação esses Exato. recursos. Se agora eles necessitam, que necessite na condição que eles vivenciavam. Eu acho que é uma bela lembrança para a aplicação dos alimentos compensatórios. Desculpe. Também. Não. É isso? É isso, então? Muito obrigado a todos. Espero revê-los logo em breve. Obrigado.